Você já teve um sonho, um projeto antigo? Eu sou Alexandra Zunino, fundadora e CEO da Lazu Maquiagens. Estou aqui fazendo o lançamento de um novo projeto, A Beleza em Cada História. Esse projeto vai receber pessoas, mulheres, encantadoras, inspiradoras, que vão falar um pouquinho da sua vida, da sua carreira, do seu dia a dia, dos desafios e tudo o que elas fazem para se equilibrarem. É um projeto realmente fantástico. Espero que vocês gostem. Para começar com chave de ouro, eu estou aqui hoje recebendo a doutora Annelise Wenger-Kevix, diretora médica patologista clínica do Laboratório Médico Santa Luzia Grupo DASA e também diretora da SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Anne, falei um pouquinho aqui do teu currículo, mas eu queria ouvir de você. Como é que você se vê? Como é que é a Anne, não só a doutora, a Anne no dia a dia, a Anne mulher? Conta para nós. Oi, Lei, primeiro eu queria te agradecer, me sinto privilegiada de estar inaugurando esse projeto pessoal seu. Bom, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu venho de uma família, eu fui criada no interior do estado, eu sou catarinense, sou filha da Marisa e do Roberto, né? Então nós nos mudamos muito ao longo da minha infância pelo estado de Santa Catarina inteiro. Sou nascida em Porto União e eu acho que essa história da minha vida, ela foi montando bastante da minha personalidade, né? E da maneira como eu encaro hoje os desafios que me aparecem, porque realmente essa história da infância, de a gente precisar se mudar muitas vezes, conhecer muitas pessoas, começar tudo do início, mas sempre com essa fortaleza da família junto, né? Então eu acho que isso fala muito sobre a minha personalidade hoje, né? A pessoa que eu construí. E eu também sou mãe de duas meninas, né? A Maria Fernanda e a Ana Clara, e esposa do Bruno. Meu marido também é médico, né? Então a gente construiu aí essa caminhada juntos, levando sempre a medicina e os nossos desafios profissionais junto com esse nosso carinho aí, nossa prioridade nas nossas famílias. Anne, me conta uma coisa, que algumas mulheres vão querer saber. Qual é o seu signo? Me fala um pouquinho. E se realmente bate com o signo, o seu jeito de ser. Eu sou virginiana, quem me conhece bem sabe que bate bem aqueles memes da internet dos virginianos. Eu praticamente faço um bingo que todos eles batem muito bem com as minhas características. Ai, que delícia isso, adoro falar de signo também. E Anne, uma coisa bem interessante que eu quero te perguntar, como é que você decidiu ser médica? Foi de uma hora para outra? Desde pequenininha você já tinha isso, vinha com você? E um pouco mais, essa especialidade, patologista clínica, não é uma especialidade que os médicos escolhem muito. Fala pra gente como é que isso aconteceu. Bom, eu desde pequena eu sempre gostei muito de estudar ciências, né? Eu gostava muito da parte básica mesmo das ciências, de estudar corpo humano, funcionamento do corpo humano, mas chegou um momento que eu tinha muito interesse por arquitetura. Eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura, eu gostava de desenhar, mas depois disso eu fiz, acho que no segundo ano do segundo grau, foi quando eu prestei arquitetura, mas eu tenho um primo que é médico, a única pessoa médica na minha família, né? E ele me incentivava muito. E aí naquele terceiro ano foi um momento em que então eu acho que eu vou tentar medicina, vou ver se eu realmente, se é isso que eu pretendo, porque a parte da ciência, né, a parte da biologia, a parte da ciência, ela encanta. O desafio de a gente conseguir cuidar de um ser humano, se dedicar à medicina, realmente é uma faculdade que ensina muito sobre relacionamento pessoal, né? Então, foi assim que eu acabei prestando vestibular e entrei para a faculdade de medicina em Joinville. E depois que eu entrei, eu me apaixonei, porque realmente é um domínio, assim, sobre temas muito complexos, né? Que trazem um desafio atrás do outro, no sentido de conhecer a complexidade das doenças, a dificuldade dos diagnósticos, do relacionamento com os pacientes, né, do cuidado que a gente precisa desenvolver com o paciente. E aí eu segui a minha faculdade, me dedicando muito a qualquer oportunidade que aparecesse. Eu sempre fui uma pessoa que
sempre gostei de aproveitar as oportunidades, né? Eu não escolhia muito o que aparecia. Então, se eu tinha uma oportunidade, eu me agarrava a ela. Iniciação científica, estágio. Então, eu experimentei tudo que era possível. Aí, eu resolvi fazer a minha residência médica em clínica médica, né? Então, a residência de clínica médica é uma residência de 2 anos. É uma residência bastante pesada, onde a gente se dedica a pacientes internados, UTI, né? E passa por uma série de especialidades médicas clínicas. E quando eu já estava no meu 2º ano da clínica médica, eu precisava escolher qual era a especialidade que eu ia seguir. Eu tinha muita dificuldade, porque eu realmente não conseguia me ver fazendo uma especialidade específica para o resto da minha vida. Eu sempre tinha uma sensação assim de abandono de tudo, todas as outras coisas que eu gostava. E eu sentia uma necessidade que eu percebia no dia a dia do médico entender mais de laboratório, porque muitas vezes eu pegava um laudo laboratorial e eu achava que ele podia me dizer mais do que eu estava vendo. Eu comecei a pesquisar que tipo de especialidade que eu poderia fazer que me trouxesse mais conhecimento laboratorial. E eu cheguei a pensar em fazer genética médica. Eu sempre gostei muito de estudar biologia molecular do câncer, mas oncologia é uma especialidade que não era exatamente o que eu estava buscando em termos de ciência, né? Em termos de entender de exames, entender de fisiopatologia e de diagnóstico. E assim eu descobri a patologia clínica. Então eu estava tendo um anúncio de um congresso de patologia clínica, eu não conhecia nenhum patologista clínico, não tinha nenhum patologista clínico na minha universidade, eu não tive essa disciplina, e eu pedi para fazer um estágio de 1 mês, era o meu estágio opcional. Eu pedi para fazer ele lá na USP, lá em São Paulo, e eu fiquei 1 mês dedicada à patologia clínica, onde eu passei em alguns setores lá do laboratório central e me apaixonei pelo laboratório. Gostei muito daquela rotina de estar no meio lá dos equipamentos, entendendo mais de coisas que os médicos em geral não são expostos na formação médica. Então, entender como é que funcionam as tecnologias laboratoriais, quais são as limitações dos exames, como é que é feito o controle de qualidade, a correlação, né, de um resultado laboratorial com os sintomas clínicos do paciente, o que você normalmente não vê por trás de um resultado laboratorial. E tudo isso que você está falando é muito importante para os médicos que estão ali cuidando do seu paciente, pedem o exame laboratorial e precisa desse suporte do laboratório, não é mesmo? Isso exatamente, é muito importante. Porque o conhecimento médico ele evoluiu muito e o laboratório mesmo, existe uma diversidade de exames que para o médico acompanhar qual é o melhor exame para realizar para um diagnóstico, como interpretar aquilo que eu falei, como você tirar mais daquele resultado, né? Quantas vezes você está pensando numa hipótese diagnóstica e o laboratório vem completamente diferente do que você estava esperando e você tem que reconduzir a tua hipótese diagnóstica, né? Então, como aproveitar melhor os resultados laboratoriais? E aí foi assim que eu encontrei a patologia clínica. Assim que eu terminei a clínica médica, eu prestei a prova de residência médica lá para o Hospital das Clínicas da USP, e assim eu fui viver uma parte da minha vida em São Paulo, fiz minha formação e tive uma grande experiência profissional também lá. Gente, eu vou quebrar um pouco aqui a nossa conversa, porque eu sou obrigada a contar uma coisa que aconteceu. Eu vou pedir ajuda da doutora Anne para me ajudar aqui nesse conto, mas eu sou muito agradecida que ela escolheu fazer essa especialidade, porque teve um tempo lá atrás, depois do falecimento do Dr. Zunino, fundador do Laboratório Santa Luzia, e a gente precisava muito de um médico patologista clínico. E realmente é uma especialidade difícil de encontrar. Pessoas, médicos que resolveram ir por esse caminho. E a gente teve uma entrevista com a doutora Annelise, eu e a Gisele, a minha irmã. A doutora Anne estava lindamente grávida de 5 meses, Anne? 5 meses. E quando a gente entrevistou, foi muito lindo, assim, porque ela veio com uma fala, com cuidado, com a qualidade que o Dr. Zunino tinha. Então não nos restou dúvida que ela era a profissional certa para estar com a gente. E foi esse dia da entrevista, muito bonito, porque aquilo ali foi uma acolhida para a gente, foi uma forma de a gente tranquilizar o coração, porque a gente tinha achado um profissional à altura do Dr. Zunino. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Anne, que eu acho que tu até levasse um susto, não é mesmo? Essa história ela foi muito emocionante, a maneira como aconteceu, né? Porque eu realmente já estava bem estabelecida em São Paulo, eu já
eu estava grávida da minha primeira filha e aí surgiu essa possibilidade de assumir esse cargo aqui em Florianópolis, num laboratório que já era muito reconhecido no Brasil, né, pelo nível de qualidade, e eu sempre quis retornar para Santa Catarina, né, eu ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, assim, que realmente me trouxesse de volta, mas eu estava sempre atenta às possibilidades. E quando a gente fala do Dr. Zunino, né, eu não tive o prazer de conviver com ele, mas é unânime a opinião sobre ele, né? Então, no meio laboratorial, eu já escutava muito falar do Dr. Zunino, e até hoje, depois de tantos anos do falecimento dele, as pessoas lembram dele como realmente uma pessoa bastante diferenciada no nosso meio de diagnóstico, né? Ele é uma pessoa muito disruptiva, que tinha ideias assim muito para frente do tempo dele, muito exigente na qualidade. Então, me encantou essa proposta de vir para o Santa Luzia. Ela foi bastante rápida, né, súbita, mas eu acho que me pegou num momento da minha vida também que eu estava pronta, querendo realmente voltar. Meus familiares seguiam morando aqui em Santa Catarina, que também isso era uma coisa que me favorecia, e o Laboratório Santa Luzia é um primor para a gente trabalhar, né? Então eu, quando vim do Hospital das Clínicas para cá, encontrei um laboratório muito bem organizado, uma equipe muito qualificada e que segue me ensinando muito todos os dias, né? Então foi, apesar de eu ter tido 2 semanas para me estruturar minha mudança, para me desligar de todos os meus empregos em São Paulo e para eu me organizar aqui, que eu tive muito apoio da minha família, porque estava aqui, então isso facilitou bastante essa transição rápida, mas foi uma grande oportunidade que eu aproveitei na minha vida. Eu agradeço muito a família de vocês e a equipe de Santa Luzia da época, que realmente propiciou. A gente agradece totalmente a tua pronta disponibilidade de vir grávida, né? A Maria Fernanda já nasceu, né? Já estavas no Santa Luzia e foi fantástico, e tá aí até hoje essa maravilha, né? Eu só agradecer também. Me conta uma coisa, teve algum momento nessa vida aí entre estudar e o início da carreira que deu vontade de largar tudo? De sair correndo, desistir, desespero? Eu acho que todos os dias, né? Eu não sei se tem um dia assim que realmente a gente não tem vontade de largar alguma coisa, porque são tantas coisas que a gente faz, então eu acho que todo dia é uma renúncia, todos os dias a gente desiste de algo. O importante é que a gente não desiste do todo, né? Eu acho que a gente tem que... O meu pensamento é assim, você tem que estar seguindo o teu propósito, né? Se você vê propósito no que você está fazendo, ele está fazendo sentido. Graças a Deus eu tenho uma condição hoje de que eu posso realmente escolher pelo meu propósito, né? E o meu propósito continua sendo esse, de fazer a diferença para um grande número de pessoas, que a gente sabe que um laboratório clínico faz. A abrangência, né, da qualidade do serviço que a gente presta, ela é muito grande, é uma responsabilidade muito grande, está muito alinhado com o que eu acredito. Então, apesar da gente ter desafios no dia a dia, a gente sempre se perguntar se a gente está dedicando tempo, está conseguindo dividir o tempo para todas as multitarefas que a gente tem, mas quando a gente se lembra, assim, do propósito maior, tudo vai se encaixando, vai valendo a pena, e a gente vai priorizando, e as coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer, né? Anny, eu acho, também acredito muito, assim, que a gente vai sentindo aquele dia que a gente também precisa dar uma leve desacelerada, dar uma atenção maior para os filhos, ou aquele dia que a gente está realmente esgotada e tem que dar uma parada, sair mais cedo, fazer alguma coisa que nos alimente de alguma forma. Eu já aproveito e te pergunto isso. O que tu fazes no teu dia a dia que te equilibra? Tem alguma coisa já que tu vais trabalhando assim, essa semana eu não fiz ainda a minha meditação, alguma coisa desse tipo. O que faz esse equilíbrio aparecer na tua vida? Eu admiro quem consegue, de fato, se organizar a ponto de, assim, hoje eu vou terminar meu dia mais cedo. Realmente a nossa vida, assim, na área da saúde, ela tem sido bastante exigida, né? Então a gente acaba incluindo compromissos até onde não tem mais espaço, isso é uma verdade. Mas acho que já foi um aprendizado ao longo do tempo de eu saber me controlar com relação a isso, organizar as coisas no meio da desorganização e manter a minha mente concentrada naquilo que eu estou fazendo no momento, né? Eu acho que isso sim é o mais importante. Eu sou uma pessoa católica, né? Então eu acredito muito na oração, eu
acho que a meditação é uma prática excelente, mas a minha meditação tem sido a oração, né? Então eu rezo algumas vezes durante o dia, quando eu vejo assim que algo está saindo do controle, principalmente o nosso equilíbrio, quando a gente às vezes precisa enfrentar alguma situação mais complicada, mais difícil, e que dentro da liderança, onde a gente está com várias pessoas que precisam ser orientadas por nós, a gente tem que tomar o cuidado, né, de não transparecer isso, porque às vezes as pessoas, elas acabam pensando que o problema é com elas, né, ou que existe algum problema com a empresa, e às vezes somos nós como líderes que não estamos num bom momento, né, então esse é o cuidado que eu procuro tomar, e com as crianças também, né, porque as crianças, elas são muito sensíveis a quando a gente não tá bem, né, enquanto a gente tá com uma preocupação, quando a gente fica com aquele barulho interno, né, que é os pensamentos mil na cabeça e a gente não consegue se concentrar nas crianças. Mas basicamente é isso, eu me prendo assim no meu autoconhecimento, na tentativa de autocontrole mesmo, e eu rezo bastante, né, eu acredito muito no poder da oração. Interessante, Anne, eu postei até pouco tempo atrás sobre uma fase da minha vida que eu chegava em casa e o meu mais velho, o Eduardo, era pequenininho, e eu chegava meio com a cara franzida, preocupada com as coisas do trabalho, e ele pegava a minha agenda de cima da mesa, minha pastinha, e começava a andar pela sala com aquela carinha fechada, e eu comecei a reparar assim, meu Deus, eu tô chegando em casa muito estressada e tô passando isso pra ele, porque é um espelho, filho é um espelho nosso, não é mesmo? O que tu tens para contar sobre isso? Tens alguma história engraçada com as filhas, ou algum dia que estavas estressada que aprontasse alguma coisa? Conta pra gente. Eu desde que, a Maria Fernanda, a minha primeira filha, nasceu, eu já estava num ritmo muito acelerado de trabalho, né? Então, desde o começo, elas enfrentaram aí esses momentos em que a gente chega em casa super atarefada, pensando ainda na quantidade de pendências. Eu acho que a história mais engraçada que eu tenho era na época que eu ainda estava amamentando, né? E eu ia para casa algumas vezes durante o dia, do laboratório para casa para amamentar, e que eu parei no semáforo e peguei o meu controle do portão e apertei várias vezes no botão, assim, e o semáforo ele não abria, até eu me dar conta de que eu estava parada no semáforo e não no portão de casa. Essa foi boa. Então, assim, a cabeça da gente fica realmente a mil, né, e tem que cuidar, porque as crianças, elas sentem muito isso, né. E a preocupação de chegar em casa e poder dar mamar também, né. E daí teve a fase da pandemia também, que na fase da pandemia a minha menor estava com 1 ano de idade, então ela tinha recém começado a caminhar, e aí começou aquela clausura, né, aquele medo de sair de casa, eu trabalhando com o laboratório, mas na minha função eu consegui fazer basicamente de home office, mas era muito movimentado, porque era necessidade de muito exame, né, e a gente tinha muita restrição de insumo para diagnóstico de Covid na época, e tinha que aprender tudo do dia para a noite, porque as descobertas sobre a doença eram todas assim, né, de um dia para o outro saíam evidências novas, saíam publicações novas, e eu ficava lendo aquilo de madrugada e durante o dia trabalhando e cuidando das crianças em casa, porque era uma fase que a gente tinha dificuldade de ter funcionário em casa, né, porque a cada espirro a gente achava que era Covid, nem podia, né? afastava nem podia. 15 dias, não tinha transporte, não tinha ônibus, não tinha como se locomover, e aí elas cresceram também nesse ambiente aí de pandemia, e a gente começou a fazer muito evento online, né, porque a gente vinha antes de um ritmo que era o normal, da gente, né, conviver com as pessoas, fazer jantar científico, mas aí a gente foi para a pandemia e a gente começou a fazer uma sequência de reunião online e aula online para explicar sobre a doença, sobre o diagnóstico. E aí eu tive que começar a colocar uns limites, porque as crianças vinham sempre aparecendo na câmera, tentando, tadinhas, conversar com a mamãe, enquanto a mamãe estava elas não entendiam, dando né? aula, muito pra pequenas, elas, assim, a mãe tá em casa, por que eu não posso falar com a minha mãe, né? Exatamente, então foi uma época bem complicada. E hoje em dia que a gente voltou agora para um modelo bem híbrido, né? Que parte do tempo a gente passa trabalhando na empresa, no laboratório, e parte eu faço ainda muitas reuniões online, porque hoje eu tenho um cargo
que abrange uma região maior no Brasil, então eu estou fazendo sempre reunião com São Paulo, reunião com Brasília, reunião com Centro-Oeste, e aí agora elas já estão acostumadas com isso, elas já sabem que tem momentos que eu estou ali, mas que eu estou realmente trabalhando e a coisa ficou um pouco mais e fácil. Também eu vejo diferente no sentido de as empresas, as pessoas, elas também estão mais tranquilas a respeito disso, porque quando na pandemia a gente tinha as reuniões, acontecia em todas as casas, em todas as reuniões, porque as reuniões viraram dentro das casas, um cachorrinho latindo, um filho pedindo ajuda, alguém de casa falando alto porque não está acostumado com aquilo. Então acho que a vida, por um lado, né, tirando a parte bem ruim, né, da pandemia, mas ela também trouxe algumas coisas leves pra gente, né? Eu acho que a gente ainda está procurando qual que é o ponto de equilíbrio aí disso tudo, né? Com certeza, com certeza. Vamos brindar então a isso tudo que passou já, que tá longe, por a gente estar aqui juntas, num projeto novo. Tchim. Gente, eu vou aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores, a Essen Vinhos, o Salão de Beleza Purpurata e a Lazu Maquiagens, que estão aqui de parceiros conosco nesse projeto belíssimo, tá? Anne, voltando aqui ao nosso bate-papo, que tá uma delícia. Me conta um pouquinho dos teus maiores desafios na vida de uma médica, mas que também tem que dar atenção pro marido, tem que ser mulher, tem que pensar em sair um dia para jantar, para fazer um agrado, em ti mesma, né? De alguma coisa que tu tenhas que te priorizar, as amigas, que são muito importantes na vida da gente. Como é que é isso? Eu acho que, assim, a gente tem que entender que cada escolha que a gente faz é uma renúncia, né? E a gente tem que entender qual que é o momento que a gente está vivendo, porque, de fato, eu ainda posso dizer que eu sou privilegiada por estar na posição que eu tô. Eu hoje faço muito mais gestão do que assistência, né? Mas minhas colegas médicas, com certeza, tenho muitas colegas que têm a vida muito mais desafiadora do que a minha, né? Que ainda fazem plantão 24 horas, que passam muito mais tempo longe da família. Eu acabo tendo muitas viagens que eu preciso fazer por conta do trabalho, por conta do meu compromisso com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, mas eu consegui construir, assim, uma rede de apoio. Eu conto, graças a Deus, meu marido, ele é uma pessoa que é o pai e a mãe quando eu não estou em casa, né? Ele realmente dá conta bem das meninas, só do penteado de manhã, que é uma limitação. Mas eu entendo, assim, que a gente precisa também aceitar que a gente não consegue fazer tudo, né? A gente tem que ter cuidado com as pessoas que nos cercam para que a gente consiga dar a atenção que elas precisam. Mas eu também acho que a nossa família, assim, os nossos frutos, eles não caem longe da árvore, né? Eu acho que a gente cria a nossa família com o nosso perfil. E eu acho que cada mulher, ela tem o seu perfil. Então, eu sou uma pessoa mais agitada, mais trabalho, eu encho realmente a minha rotina, eu não tenho um tempo de sossego no meu dia, mas isso sou eu sou exatamente assim, as minhas filhas já sabem que eu sou assim, é possível que elas acabem sendo assim, né, por elas estarem convivendo com isso, mas eu acho que o importante é a gente saber quais foram as escolhas que a gente fez, o que a gente está renunciar de maneira consciente, porque a gente precisa assumir que realmente tudo não dá para fazer, né? Então, se a gente valoriza, eu valorizo muito essa entrega de um trabalho de qualidade. Para mim, o meu trabalho é muito importante para mim. Então, o que eu entrego no meu trabalho, ele justifica as renúncias que eu faço no meu dia a dia e as escolhas que eu fiz. E eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter, né, para a gente conseguir lidar realmente com tudo que a gente deixa para trás, né? Me deixas até aqui uma abertura para lembrar, a doutora Anne, quando ela entrou no laboratório, a gente estava praticamente no meio de uma auditoria do CAP, do Colégio Americano de Patologia, e ela entrou já participando dessa auditoria, e gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque tu tens essa pegada muito forte na qualidade, que o Dr. Zunino também tinha, das certificações, de fazer a coisa muito bem feita, de olhar para o paciente, que aquele paciente ali podia ser minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, o cuidado que a gente precisa tomar, né, com tudo isso. Fala um pouquinho pra gente sobre essa qualidade que tu carregas aí contigo. A nossa responsabilidade no laboratório ela é muito grande, né? Porque a gente recebe ali
tubos coletados que são a vida de um paciente. Na verdade, a gente não consegue diferenciar quando entra num laboratório se aquela pessoa ela está correndo risco de vida, ela está fazendo aquele exame por conta de ela está com uma doença grave, ou se ela está fazendo um exame de rotina, ou se ela está fazendo um exame porque ela está prestando um concurso. Então, ali naqueles tubos, eles têm alegrias e tristezas, né? E a gente tem que trabalhar com uma padronização de processos que permita que cada um possa confiar no seu resultado e tomar o rumo que precisa ser tomado com a sua saúde, né? Seja qual seja a finalidade do exame laboratorial. Então, a ciência aí que tem por trás do laboratório, ela é bastante ampla no que fala de controle de qualidade, né? A gente precisa estar sempre estudando, treinando muito bem os colaboradores, a gente precisa estar ensinando qual que é a importância, qual que é a finalidade de determinados exames, né? Por que as pessoas dentro do laboratório sempre têm que estar alertas para possibilidades de resultados inesperados, como é que você faz para investigar um resultado que você não esperava, né? Como é que você conduz um resultado que pode levar um paciente a um risco de vida que você precisa comunicar rapidamente. Então, realmente, muita gente não imagina, né, tudo que tem por trás, porque parece que o tubo entra no laboratório, entra numa máquina e ele sai, mas tem um grupo de pessoas lá que está preocupado com todos os riscos de tudo que pode acontecer dentro do laboratório, o que pode acontecer com uma amostra biológica, e aí a gente vai construindo barreiras, né? Nosso trabalho basicamente é construir barreiras para que nada dê errado e para que a pessoa possa obter um resultado de qualidade e conseguir tomar as decisões de saúde que precisam ser tomadas. A importância de um bom treinamento, de uma boa equipe, né? E a equipe lá é uma equipe realmente muito bonita e treinada, graças a Deus, né? Anne, tem muitas pessoas hoje falando sobre os cuidados de cosméticos, de produtos sem toxina, do cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Tem no laboratório algum exame específico para ver se a pessoa está ali com com a toxina elevada, se ela deve cuidar ou não? O que tu tens para falar a respeito disso? Lê, eu acho que esse cuidado ele é muito importante, principalmente porque não está bem estabelecido, né? Qual é a quantidade desse tipo de substância que a gente pode acumular ao longo da vida com segurança? Quantos problemas de saúde que podem estar de alguma maneira relacionados a isso, contribuindo com outros fatores, né, para trazer algum prejuízo para a saúde da pessoa. Mas os exames laboratoriais eles não foram feitos para detectar quantidades tão pequenas quanto o que normalmente tem numa maquiagem, né? A gente não está falando aqui de maquiagens aí comerciais, que obviamente elas são aprovadas para uso. Então, por mais que elas tenham algum componente que possa trazer prejuízo para a saúde, ele não está numa concentração que hoje possa ser detectada pelos exames laboratoriais. Os exames eles foram desenhados para a gente detectar aquelas toxicidades agudas, né? Aquelas condições que trazem prejuízo para o indivíduo naquele momento, né? Essas quantidades pequenas que provavelmente a gente encontra nos cosméticos, elas não devem ser monitoradas aí por exames laboratoriais, que dificilmente a gente vai conseguir tomar alguma decisão com relação a isso. Mas acho que as mulheres elas têm que estar muito atentas a fazer as escolhas, né? Porque a ciência ela ainda não investigou tudo a que a gente está exposto hoje no dia a dia, né? A gente vê aí um aumento de uma série de condições, de doenças, e que certamente a gente tem algumas exposições cumulativas ao longo da vida e que devem estar influenciando, né? Então nem tudo a gente consegue medir, mas é melhor que a gente tome as nossas boas escolhas. Isso, e vem muito do que a mulher quer para ela e do que ela se sente melhor fazendo, né? Não existe aqui, vamos lá, o certo e o errado. Cada um tem que tomar a sua decisão conforme seus valores, né? É mais ou menos por aí. É isso mesmo. Tá bom, que bom saber disso. Agora eu quero perguntar para você o que a Anne de hoje falaria para uma Anne mais jovem ou para uma mulher que está começando a sua carreira. O que deixa de mensagem aí pra gente? Bom, eu acho que, assim, hoje eu posso fazer uma leitura que todo o esforço que eu fiz foi recompensado, né? Eu acho que eu faria todo o meu esforço de novo. Se eu dissesse que eu voltaria atrás e talvez eu estudasse um pouco menos, aproveitasse um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, mas eu acho que eu fui assim porque eu me tornei exatamente o que
o que eu deveria ter me tornado me dedicando tanto, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter muita clareza, né? De que a gente só consegue alcançar um objetivo se a gente trabalhar para chegar, porque as coisas não acontecem por acaso, né? A gente, às vezes, a gente fala um pouco de empoderamento feminino, né? Eu acho que a gente tem que cuidar com essa palavra, porque eu acho que não é por a gente ser mulher que a gente precisa ser mais reconhecida. A gente precisa ser reconhecida pelo que a gente, de fato, Exato. faz, pelo mundo, pelos outros, até por si mesma, mas a gente tem que buscar e se esforçar pelo que a gente quer. Pelo nosso espaço. Porque o nosso espaço, ele não vai vir sozinho. Né? Com certeza, eu concordo plenamente aí. E para a gente encerrar o papo, que está uma delícia, eu gostaria de saber se teve algum momento na sua carreira muito marcante, aquele momento que parece um troféu, aquele momento assim, alguém que te inspirou, alguma pessoa próxima ou alguém que, né, que você olhasse de longe, assim, mas algum momento muito marcante, para a gente fechar com a nossa conversa aqui. Teve Bem uma situação feliz. muito particular na minha vida, é engraçado porque hoje eu já não faço, eu trabalho muito pouco com paciente hoje, né? Eu hoje trabalho muito mais com gestão e até apoio alguns pacientes em dúvidas laboratoriais, mas muito longe do trabalho assistencial que meus colegas fazem, que eu admiro tanto. Mas eu já fui uma médica, né? Então... Parece engraçado, né? Já fui uma médica, é engraçado. E eu, depois de muitos anos que eu já tinha terminado a minha residência de clínica médica, que eu já estava morando em São Paulo, eu fui visitar meus pais em Joinville e eu fui almoçar num restaurante. E o manobrista, ele veio atrás de mim e falou, doutora Annelise? Aí eu olhei para o manobrista, daí ele falou, a senhora talvez não lembre de mim, mas a senhora cuidou de mim na UTI. Olha só. Eu fiquei entre a vida e a morte, eu fiquei muito doente, eu tive uma doença muito grave, por várias vezes eu quase morri, mas você cuidou de mim por mais ou menos um mês e eu me lembro de tudo. E, gente, isso quando a gente... Eu imagino assim, como eu falei hoje, eu estou muito distante dessa coisa, né? Mas é muito bonito essa dedicação, né? Do médico pelo paciente no dia a dia e o reconhecimento do paciente depois de tanto tempo, porque fazia muito tempo, eu era uma residente. Então, eu não tinha sequer a dimensão da diferença que eu estava fazendo e do olhar que ele tinha sobre os profissionais que estavam cuidando dele e do tempo que eles guardam isso no coração, que né? Que linda essa história, muito bonita. E então, assim, eu acho que apesar de eu estar muito distante desse tipo de atividade, eu acho que é até uma homenagem aí né? Foi agora o mês dos médicos, o mês de outubro, e eu acho que é uma homenagem, porque eu acho que nós médicos, a profundidade que a gente tem a capacidade de alcançar, às vezes sem nem perceber, ela é realmente uma coisa assim muito, muito extraordinária, né? Que a gente tem que valorizar muito. E que vocês daí percebem o quanto valeu a pena a dedicação de vocês, tanto no passado quanto no presente, né? Quanto no futuro. No futuro, exatamente. Porque é uma coisa bem contínua, né? E com muita qualidade, realmente, fazer a coisa bem feita, né? Isso é muito mesmo. bonito. Gente, eu quero agradecer muito a presença da doutora Anne aqui. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Eu amei. E se vocês quiserem mandar depois algumas perguntas, alguma coisa que ficou na dúvida, eu falo com a doutora Anne com o maior carinho, com o maior prazer. Vou atrás dela tomar um café com ela. E eu vou compartilhar também meu perfil do LinkedIn, meu perfil do Instagram, para que daí quem quiser manter contato, entender mais sobre o laboratório. Eu sempre faço algumas postagens sobre o laboratório para as pessoas entenderem melhor. Então, muito bom. Aí muito a gente cria esse canal também. Ótimo, parabéns, Lê, pelo projeto. Obrigada por estar aqui, ser minha primeira convidada maravilhosa. Realmente. Então, mandem perguntinhas, que a gente vai adorar responder e trocar mais informações, e a doutora Anne aí maravilhosa vai querer ver um monte de mulher aí seguindo aí a carreira dela, com certeza. Beijo, pessoal, até mais!